Fala pessoal, se você vier através do blog impulsoautomaçãoindustrial.com ou através do YouTube, bem-vindos ao canal. Eu sou Maurício Ruiz e esse é o vídeo introdutório onde abordaremos alguns pontos importantes que vão nortear o nosso canal ao longo dos próximos vídeos. Então, como dito, eu sou Maurício Ruiz, trabalho com automação industrial e elétrica já tem alguns anos, e decidi criar esse canal. Primeiro, qual o objetivo desse canal? Ajudar pessoas que desejam aprender sobre automação industrial, apresentando de forma simplificada os conceitos e técnicas e tecnologias utilizadas nessa área. Sobre o que aprenderemos? Aprenderemos sobre os conceitos de elétrica, pneumática e hidráulica que são amplamente utilizados no dia a dia dessa atividade. Então, como instalar dispositivos mais utilizados em automação, como configurar, como parametrizar esses dispositivos. Então, o nosso esforço aqui vai ser para trazer esses conceitos, esses insights, essas tecnologias aqui para você que eventualmente tem dúvidas e precisa esclarecê-las, Então, a quem se destina esse canal? Bom, esse canal ele se destina pelo menos a 4 tipos de pessoas, Eu acredito que esse canal ele se destina a robistas. Às vezes você precisa fazer gosta de fazer, inclusive, automações simples aí para o seu jardim, Se você tem um sítio aí para o seu plantio, então você quer ali implementar uma irrigação simples, Ou seja, você quer irrigar o seu jardim ou o seu plantio em horários específicos, ou já tem um sisteminha ali e queria melhorá-lo, então a gente vai trazer vídeos e ideias nesse sentido. Estudante de ensino médio, às vezes você está nessa fase da vida, você está aí no ensino médio e está aí buscando uma profissão, quer entrar em um ramo, então esse vídeo é para você também. Eletricistas, pessoas que geralmente lidam somente com instalação elétrica e se sentem inseguros, ou às vezes têm dúvidas em utilizar alguns componentes de automação industrial. Então esse vídeo, esse canal é para você, certo? Então, pessoas que já atuam em automação industrial. Mesmo que a gente tenha experiência em automação industrial, existe alguns conceitos e dispositivos que sempre vêm ali dúvidas, Então esse canal visa construir e implementar vídeos que vão responder de forma rápida essas ideias que surgem. Às vezes, na hora do trabalho ali, surgem dúvidas, então a gente vai desenvolver conteúdos aqui para responder essas dúvidas, que surgem ali de forma repentina e que a solução de um problema ali depende desse conceito, dessa configuração, desse arranjamento de ligação. Então a gente vai trazer vídeos com esse intuito, de responder a essas dúvidas, certo? Então, vou apresentar aqui alguns conteúdos, alguns dispositivos, que são utilizados no dia a dia, Então temos aqui contatores, Contatores aqui, existem uma variedade muito grande de contatores. Por exemplo, temos contatores, isso aqui é um contator, Isso aqui também é um contator, Temos contatores de portes diferentes, Isso aqui também é um contator, certo? Esse aqui também é um contator, Então a gente vai abordar sobre os diversos tipos de contatores. Porém, se você for ver, não sei se consegue aparecer aí na imagem, esse contador tem uma identificação aqui 13NO, 21NC, 31NC, 43NO, 1L1, 3L2, 5L3, 13NO. Então, apesar de terem uma mesma característica física, se eventualmente esse contator, você se depara com esse contator aqui, ele apresenta um dano elétrico ou físico, e você for substituir por esse, certamente a sua máquina, o seu sistema não vai funcionar corretamente, porque apesar de terem características físicas semelhantes, eles têm funcionalidades distintas. Então a gente vai trazer, além do dispositivo em si, os
detalhes de utilização, né? Então, por exemplo, também isso aqui é um contator, esse contator, isso aqui também é um contator, então eles têm características físicas diferentes. Esse daqui é um contator de, não sei se consegue aparecer aí na câmera, certo? É um contator de 24 volts com esse porte. Esse aqui é um contator de porte inferior, mas é de 220 volts. Não sei se aparece aí na câmera também. Então, existem alguns detalhes que precisam ser esclarecidos, né? E que fazem parte, são dúvidas que fazem parte do dia a dia do profissional, certo? Então, aqui também temos contatos expansores, né? Às vezes, algumas implementações exigem contatos que não tem no contator. Por exemplo, eu tenho esse contator aqui, certo? Que ele tem um contato auxiliar normalmente fechado, NC. Eu não tenho um contato normalmente aberto. Então, existem esses contatos aqui, ó, que são expansões, né? Por exemplo, esse aqui, ó, é o normalmente aberto. Eu posso vir aqui e adicionar, né, funcionalidades, adicionar uma funcionalidade que não existia no meu contator, né, através desse contato aqui. Então a gente vai abordar esses detalhes sobre contatores, né? Temos aqui um relé térmico, né? Tem ali uma função parecida com a de um sensor, né? Onde ele monitora ali a nossa carga, por exemplo, o motor, né? Quando ele começa a de repente consumir ou drenar uma carga elevada do sistema. Então, esse dispositivo aqui, o relé térmico, ele serve para monitorar isso, né? A gente vai abordar sobre relés térmicos também, certo? Disjuntores, né? Existem vários tipos de disjuntores. Por exemplo, tem um disjuntor aqui, curva C de 25 amperes, então a gente vai abordar sobre isso também, né? Sobre disjuntores. Bom, temos também os relés, né? Particularmente, pessoal, eu considero que existem dois tipos de relés, né? Todos eles exercem a mesma função, mas existem uns relés de acionamento simples, né? Que são esses aqui, ó. Isso aqui são relés, né? Isso aqui são relés, ó. Isso aqui é um relé, né? Na verdade, isso aqui é o relé, né? Esse aqui só é a base, né? Então, existem relés de acionamento simples, que são esses, né? Existe também os relés também de acionamento simples, mas ele é o relé de estado sólido. Ele não comuta os seus contatos baseado no acionamento de uma bobina, porém ele funciona como um transistor, né? Então ele funciona como uma chave transistorizada, onde ele não depende de bobina, né? Mas na presença de um sinal ele comuta contatos da mesma forma. Então a gente vai abordar sobre isso também. Existe um tipo de relé, né, que são, como foi dito, né? Existe o relé de comutação simples e existe o relé de monitoramento. Por exemplo, eu tenho um relé de monitoramento de horário. Então ele monitora o horário e em cima de um horário aqui presetado, ele vai comutar os seus contatos. Então, por exemplo, 14h28, quando for às 15, ele vai comutar os contatos. Ou se eu programar às 16, ele vai comutar seus contatos. Então, ele monitora o horário e em cima disso ele realiza o acionamento, né? Existe relé de monitoramento de fase. Por exemplo, ele monitora cada uma das fases nas suas respectivas posições. Caso alguma fase inverta, que isso é comum, né, ele interrompe imediatamente abrindo seus contatos aqui, comutando seus contatos, né? Então, a gente vai falar sobre esse relé também. Além disso, tem os relés temporizados, né, onde eu posso setar um tempo aqui, presetar um tempo que quando chegar um sinal na bobina dele, ele vai contar esse tempo e daí comutar os seus contatos, né? Tem os relés de segurança, né, que são esses aqui. Da VEG, CPD, CPAD também, são relés que monitoram dispositivos de segurança, como botoeiras de emergência, cortinas de emergência, né?
bimanuais, eles monitoram também. A gente vai falar também sobre os seus equivalentes da Allen-Bradley, que é o MSR 125, MSR 126, MSR 127, né, que são os relés que são utilizados em bimanuais, botoeiras de emergência, certo? Cortinas de emergência. Então tudo isso vai ser abordado aqui, né? Dispositivos de sinalização, né, são bem simples, mas existem algumas considerações importantes a serem abordadas. Aqui eu tenho esses LEDs, né? Existem várias cores e várias tensões de operação, né? Sobre Arduino também, pessoal. Arduino ele é um dispositivo também de acionamento, né? Ele monitora tanto entradas quanto, e baseado nas suas entradas ele aciona saídas também, né? Que ele é muito utilizado também em sistemas industriais também, em automações, além de industriais também de médio porte, pequeno porte. Ele pode ser usado também em automações residenciais, automações comerciais, diversos tipos de automação. Posso usar o Arduino, né? E para, bom, seu equivalente, né, digamos assim, o equivalente do Arduino, que é muito mais comum em automação industrial, são os CLPs. Aqui eu tenho um CLP Siemens, né? Tenho também o CLP da Delta, mas a gente vai trazer outras marcas de CLP também, como os da Mitsubishi, como os da ONU, entendeu? Então, assim, o ideal é que todas as empresas operassem, né, somente com um tipo de CLP. Acontece que isso não é verdade. Existem máquinas que operam com ONU, existem máquinas que operam com Logo, né, Siemens Logo, tem máquinas que operam com Mitsubishi. Então, o objetivo desse canal é trazer o conteúdo mais diverso possível, porque para que você não seja pego de surpresa, né? De repente se depara com um CLP que você nunca nem viu, né? Não tem afinidade. Então a gente vai trazer sobre isso, vai falar sobre os tipos mais variados possíveis de CLP. Inversores de frequência, né? Muito utilizados para acionamento de motores, onde você pode ajustar a velocidade de giro, né? O tempo para ele atingir uma velocidade específica, o tempo até ele parar, né? Chamam de rampas, né? A gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre IHMs, né? IHM, ela funciona ali como uma sinalização, né? Algumas máquinas, um sinalizador desse já serve. Algumas máquinas elas precisam apresentar mensagens, textos, né, que um LED não consegue, né, não atende essa condição. Então a IHM ela vem para apresentar textos, né? Então é muito importante que você conheça esse dispositivo, seja apresentado esse dispositivo, né? Além disso, temos aqui, através da IHM, eu posso fazer acionamentos semelhantes a botoeiras. Então eu posso criar uma interface aqui que simula uma IHM, aliás, que simula uma botoeira, né? Então eu posso criar uma solução, implementar uma solução nesse sentido, né? E falando em botoeira, né, eu tenho aqui alguns dispositivos de acionamento, dispositivos de entrada, né? O LED é um dispositivo de saída, né? E eu tenho os dispositivos de entrada também, que são as botoeiras, né? Eu tenho aqui botoeira de impulso, né? Chaves seletoras, aí eu tenho diversos tipos de chaves seletoras. Eu tenho aqui de 2 posições, mas você também tem de 3 posições, né? Tenho as botoeiras de emergência, né, que são muito utilizadas. Você vai encontrar muito disso aqui no seu dia a dia de automação industrial, né? Fontes, né? Fontes e transformadores. Fonte é uma coisa simples, né? Ela existe já no dia a dia da pessoa. Então você tem fontes aí de 24 volts, né? Essa aqui é uma fonte de 24 volts, mas essa aqui maior é uma fonte de 24 volts também. Então é importante que você saiba que existem implementações que uma fonte desse porte aqui não é capaz de operar uma máquina. Então você precisa de uma fonte de maior capacidade, né? Mas tem situações que você não precisa de uma fonte DC. Um transformadorzinho desse aqui, ó, com tap central de 12 volts, né? 24 volts com tap central,
né? Ou seja, você pode ter 12 volts ou 24 volts, já atende sua implementação de forma simples, sem ter que investir numa fonte dessa que geralmente é mais cara, né? Então, além disso temos, né, ainda voltando um pouco aqui de inversor de frequência, a gente vai falar também, eu não tenho aqui no momento agora, mas nós vamos falar sobre software starters, né? Software starter também é um dispositivos que aí são amplamente utilizados em automação industrial, né? Além disso temos os drivers, né? Aqui eu tenho um driver para motor de passo, né? Esse aqui é um driver para motor de passo e a gente vai falar sobre eles também. Além desses aqui existem os drivers também para motor, os servomotores, né? Que são motores ali que dependem de um dispositivo desse daqui. Então a gente vai abordar aqui como configurar esses dispositivos, né, ao longo dos vídeos, né? Bom, além disso, pessoal, a gente vai falar sobre motores, né? Certo? Então, pessoal, agora falando de motores, né, eu tenho aqui, agora mudei um pouco o cenário, então eu tenho aqui alguns motores sobre os quais nós falaremos ao longo dos vídeos, né? Então temos aqui um motor trifásico, um motor monofásico e um motor de passo, certo? Então a gente vai abordar também sobre esses dispositivos, né, que são aí amplamente utilizados, né, no dia a dia da automação industrial, né? Então tem aqui o motor trifásico, né, um motor monofásico com capacitor permanente, e eu tenho aqui o motor de passo. Aqui eu não tenho ainda dispositivos pneumáticos, hidráulicos, né, mas a automação industrial, né, ela é muito além dos outros dispositivos que eu apresentei aqui, né, que a maioria eram dispositivos elétricos, né, mas a automação industrial, ela também automatiza dispositivos pneumáticos, né? A automação industrial também ela se manifesta através de dispositivos hidráulicos, né? Então eu posso fazer ali uma prensa hidráulica, ela pode ser automatizada, né, através de válvulas, solenoides, né? Então ela pode ser automatizada. Então a gente vai trazer esses conceitos aqui também, né? Então, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, de automação industrial, considere se inscrever no nosso canal, ative o sininho aí de notificações, né, para que você receba a notificação aí dos próximos vídeos que virão, né? Os vídeos serão semanais, né? A gente vai trazer vídeo aqui toda semana para você, né? E também considere mandar sua mensagem, né? Considere comentar aí ao longo dos vídeos, né, sobre dúvidas, sobre sugestões de vídeo para a gente ir trazendo aqui para vocês e respondendo isso aí baseado na nossa experiência pessoal aqui para vocês, tá ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Até lá!